Boa tarde, meu nome é Igor Adão Lima e eu vou apresentar um trabalho denominado Associação da Interação do herbicida glifosato com receptor de linfócitos B humanos, CD20, ao desenvolvimento de linfomas por meio de ferramentas de bioinformática. Os orientadores são Luciana Karen Calabria e Alexandre Azenha Alves de Resina. Para dar uma introdução, eu vou abordar um pouco sobre o que é um linfoma. Linfomas são cânceres que se originam no sistema linfático devido à multiplicação desordenada de linfócitos B. É importante ressaltar uma característica desses linfomas é que eles apresentam uma quantidade exacerbada de receptores de membrana cluster differentiation, os CDs, em sua membrana. Normalmente, esses CDs que são apresentados são CD10, CD19 e CD20, que são ligados à maturação, ativação ou multiplicação de linfócitos. Com isso, o diagnóstico de linfomas também segue uma linha em contagem de receptores de membrana de linfócitos, pois os linfócitos saudáveis têm bem menos receptores de membrana que os linfócitos cancerígenos. Com isso, nós utilizaremos o receptor de membrana CD20 para a nossa pesquisa. Qual que é a função do CD20? O CD20 tem a função de regulação da diferenciação dos linfócitos e também na sua própria ativação. O CD20 é encontrado em células pré-B e também em células já adultas. Em relação a agrotóxicos, vou fazer um apanhado mais geral. Os agrotóxicos são produtos utilizados em controle agrícola e existem diversos grupos, como os pesticidas, inseticidas, rodenticidas, fungicidas, bactericidas e etc. Eles são divididos em 3 grupos, que são os organos clorados, organos fosforados e neonicotinoides. Para nossa pesquisa, nós escolhemos o glifosato. O glifosato é um organo fosforado, mais comumente utilizado na indústria agrícola e também em ambientes residenciais. Muitos de vocês devem conhecer ele como Roundup, que é um nome comum utilizado. O objetivo do estudo é entender a interação do CD20 com o ligante glifosato e elucidar os aminoácidos que são envolvidos nessa ligação. Os tipos de interação, se é uma ligação covalente, iônica, fonte de hidrogênio, e as possíveis respostas podem ser geradas na célula. Na parte metodológica. A parte metodológica é a maior parte da pesquisa, iniciando-se pela obtenção da estrutura química do ligante e do receptor. Para a obtenção dessas estruturas, é utilizado bancos de dados de bioinformática. Para a estrutura do ligante, é utilizado o Drug Bank, que é um repositório de drogas. Para o glifosato é pesquisado no Drug Bank, obtendo a estrutura química dele, e essa é salvo em formato PDB no computador. Para a estrutura do receptor, nós utilizei o UniProt para encontrar o receptor pelo código, que é o código 2OSL, e o download foi feito pelo Protein Data Bank, que também foi salvo em arquivo PDB. O próximo passo é fazer a preparação da molécula de receptor, pois essas moléculas elas podem vir com estruturas químicas ligadas a elas, moléculas de água, cofatores, e isso atrapalha na caracterização do docking. Para isso, utilizamos o Discovery Studio, que é um programa aberto para download também. Nele foi feita a limpeza da molécula, retirando as moléculas de água, cofatores, e no depósito desse receptor, ele continha uma estrutura química que é utilizada para controle de CD20, como remédio de tratamento para linfoma, e deixando a molécula pronta para os próximos passos do docking. Outro ponto importante é o cálculo das coordenadas de ligação, que é realizado no site denominado MetaPocket. Para isso, nós utilizamos a molécula de receptor e colocamos ela no site, ele calcula os possíveis sítios de ligação do receptor, soltando essas coordenadas que serão utilizadas no próximo passo. Essas coordenadas são soltas em eixos X, Y e Z, que vão definir o grid da molécula. Assim, no próximo passo, a gente conta com o ajuste da molécula para a realização do docking, que é realizado no Auto Docking Tools. Para isso, abrimos a molécula do receptor e adicionamos hidrogênios em suas regiões polares. E depois a gente
utiliza o cálculo das coordenadas para realizar o grid. O grid é uma espécie de cubo que envolve a proteína e, conforme o cálculo, as coordenadas, ele se aloca na melhor posição possível para a ligação. Com o grid definido e com a molécula receptor sendo salva em arquivo .pdbqt, o próximo passo é o ajuste do ligante também no AutoDocking Tools. Para o ligante, basta selecionar ele como ligante e também salvá-lo em PDBQT. O próximo passo da metodologia é a própria realização do docking. Para o docking, a gente usa o AutoDocking Vina. Como pode-se ver na figura 1, é necessário criar um bloco de notas onde ele vai ser lido pelo AutoDocking Vina para a realização do docking. Nele podemos encontrar o nome do receptor, no caso CD20.pdbqt, e o nome do ligante, gli.pdbqt. Esse out é o arquivo de saída do docking, onde sairá o resultado. O center x, center y e center z são as coordenadas que são dadas pelo metapost, como menos 19, menos 1, onde será calculado o grid do receptor. O size x, o size y, o size z é aquele cubo que eu disse que ele tem um tamanho. O tamanho ele é deixado padronizado, no caso 40, para o y, x e o z. O exaustivo, né, as quantidades de CPUs usadas no docking, pois existe docking de proteínas que demandam mais do computador. Na figura 2, iniciando o AutoDocking Vina, onde é iniciado pelo ponto de comando do Windows, onde tem um comando de inicialização, e um comando bem importante no final do docking é o comando split, pois quando o docking é feito e o arquivo out de saída for gerado, ele é gerado como um resultado, um arquivo com os 9 resultados dentro dele. Na hora da visualização no Quimera, isso pode atrapalhar, pois vai mostrar 9 moléculas de glifosato no mesmo lugar aparentemente igual, pois a interação diverge muito de um resultado para o outro. Assim, utilizando o comando split, ele divide esse out nos 9 resultados separadamente. Assim, nós utilizamos o primeiro resultado como dado. A figura 3 é um site denominado Protein Plus, que é um site de uma universidade alemã, que ele faz a obtenção da interação química. Sendo necessário o arquivo PDB do receptor e o arquivo SDF do ligante. O ligante, no caso, é o resultado do docking, o arquivo 1, o primeiro dos 9. Para a conversão dele, porque ele sai resultado em PDBQT, para a conversão, utilizado o OpenBabel, onde ele converte o resultado em SDF para poder ser utilizado no site. Esse é o resultado, a figura 5 é uma visualização tridimensional usada no próprio Quimera. Onde pode-se ver o glifosato, a molécula em sticks, e o receptor, que está em forma de visualização de superfície. Essa forma de visualização de superfície está em forma de polar e não polar, regiões polares e não polares. É uma visualização tridimensional para poder observar mesmo onde é o pote de ligação do receptor. A 6 é a figura que foi obtida pelo Protein Plus. No caso, as interações químicas são pontos de hidrogênios entre o glifosato e o CD20, com a tirosina 91L, a treonina 89L e a glicina 42H. Com isso, a gente pode levantar hipóteses que essa interação do glifosato com o receptor CD20 pode interferir na maturação dos linfócitos B, pois se essa interação inibir ligantes próprios do CD20, como citocinas, na maturação, pode levar a quadros de imunossupressão, como o CD20 atua nessa diferenciação de linfócitos B. Outro ponto também a ser analisado, essa interação teria uma força para alterar a conformação proteica do receptor, levando a alterações no próprio linfócito, podendo levar a quadros de linfomas. Contudo, se faz necessária a realização de outras simulações, pois a utilização de outros receptores ajudaria a entender essa correlação do glifosato com linfomas humanos. E também a utilização de controles, como citocinas ou moléculas que atuam diretamente nesses receptores, para ter uma maior certeza dessa interação. Tenho um agradecimento ao CNPq pelo fomento, pelo incentivo, e as referências ao AutoDocking Tools, AutoDocking Vina, Discovery Studio, os programas utilizados e artigos presentes nessa pesquisa. Obrigado.